comando localizar composições de preço unitário. Então, o cenário aqui é o seguinte: eu estou dentro da minha manutenção das bases de dados, dei um duplo clique em composições de preço e nós vamos ver a função agora do comando localizar. A função deste comando é simples. Ele vai dar acesso, ele é a sua porta de entrada para as suas composições de preço unitário, para todas as suas composições. Tá certo? É ele que vai permitir com que você acesse essas composições. E nós vamos detalhar agora este quadro e o comando localizar, tá ok? Então vamos lá. A primeira caixa de diálogo que nós temos aqui é onde nós digitamos o nome da composição, ou seja, aquilo que nós estamos procurando, o nosso interesse. Vamos colocar aqui, por exemplo, que nós estamos procurando um reboco, tá ok? Em seguida, nós temos aqui como selecionar qual é o tipo de preço que nós desejamos utilizar nesta pesquisa, tá ok? Então, nós temos aqui o preço local e os preços tabelados. Se você marcar aqui o preço local, ele vai permitir com que você pesquise as composições do seu banco de dados sem preferência de tabela, tá ok? Você não precisa marcar uma tabela externa principal, tá ok? Ele vai trazer para você tudo aquilo que ele encontrar no seu banco de dados, tá certo? O preço tabelado, por sua vez, já é um pouco diferente. Nós temos que ter uma preferência de preço, um preço referencial, tá ok? Por conta da tecnologia multibanco, tá certo? Então, nós vamos aqui marcar o preço tabelado com encargos desonerados e, por sua vez, quando nós marcamos aqui o preço tabelado, automaticamente ele ativa a caixa de tabela para eu marcar qual é a minha tabela de preço externa principal. Vamos marcar aqui que seja a tabela do SINAP, por exemplo, tá ok? Eu marco a unidade federal e o mês de referência. E ele vai perguntar se eu desejo atualizar os percentuais com os dados da tabela externa. Eu vou dizer que sim, e ele vai atualizar esse campo aqui de percentual de horista e o percentual de mensalista, tá ok? Em seguida, aqui eu posso marcar as minhas opções de BDI. Eu já posso pesquisar, se for do meu interesse, com o percentual de BDI incluso. Por exemplo, eu posso marcar aqui um percentual de 27% para material, para equipamento e para mão de obra. Ou se eu quiser, também eu posso deixar zerado, não tem problema algum, tá certo? E aqui você não pode deixar de marcar quais são as tabelas dos bancos de dados para cálculo, por conta da tecnologia multibanco. Você tem que marcar aqui quais são todas as tabelas que você quer pesquisar e qual é a ordem de preferência delas. No meu caso aqui, eu só tenho duas tabelas, uma tabela do SINAP e uma tabela do CEOP. Veja bem, como eu marquei a minha tabela do SINAP como tabela de preço externa principal, obviamente, a tabela do SINAP precisa estar como a minha prioridade, precisa estar em primeiro lugar. Portanto, só me resta marcar o CEOP. E aí, em seguida, eu vou clicar nesta folha de configuração aqui ao lado, para dizer qual é a unidade federal e o mês de referência desta tabela. Se eu tivesse mais tabelas aqui, eu precisaria ordenar a preferência dessas tabelas, tá ok? Mas como eu só tenho o SINAP e o SINAP vem primeiro, o CEOP em segundo, tá ok? Caso haja interesse na mudança de ordem, então eu uso essas setas de navegação vermelha para definir a prioridade dos meus bancos de dados para cálculo. Em seguida, basta eu executar o comando localizar, que ele vai permitir com que eu tenha acesso às minhas composições. Olha só. Então, está aqui tudo que ele encontrou no meu banco de dados com a palavra reboco, que comece com a palavra reboco, que tenha nas tabelas do SINAP e do CEOP, tá ok? E aqui já está inclusa aqui a diferença do BDI, tá ok? O preço sem BDI e o preço com BDI. Mas esta tela não vem ao caso, tá ok? O que nós estamos tratando é sobre o comando localizar. É a função dele, ou seja, ele vai me dar acesso a esta tela, a esta lista de composição de preço unitário. Vamos dar um ESC ou executar o comando voltar e eu vou mostrar para vocês aqui, olha, se eu alterar aqui o meu percentual de BDI, eu vou deixar zerado, por exemplo,
as modificações já vêm automáticas, tá ok? Por exemplo, agora eu quero só um reboco, por exemplo, estanhado. Então, vou usar o símbolo de percentual, que tem a função de concatenar argumentos, ou seja, ele vai filtrar a minha busca. Ele vai trazer para mim tudo aquilo que começa com a palavra reboco, que tenha em qualquer lugar da descrição a palavra esta, tá ok? Então, vou localizar aqui e olha só, ele filtrou para mim e trouxe somente aquilo que eu queria. E agora, os percentuais de BDI já estão zerados, portanto, o preço sem BDI e o preço com BDI são exatamente iguais. Então, esta é a função do comando localizar. Muito obrigada!